Boa noite. Que bom que você está aqui conosco no Família Projeto de Deus. Nós recebemos você ao vivo pela Rede Século XXI e também pelo Facebook. Nós queremos ajudar a sua família a viver com mais alegria, harmonia e com a presença de Deus. Não está fácil passar por esse momento de isolamento. Nós adultos achamos difícil. Imagine então as crianças. E realmente é um assunto muito delicado. De repente, os pequenos foram arrancados de sua rotina e trancafiados em casa sob a ameaça de um inimigo invisível. Não tem jeito. Independentemente da idade, esse tempo de isolamento tem impactado a vida de todas as crianças. Alguns reflexos que têm aparecido são a dependência excessiva dos pais, desatenção, preocupação, problemas de sono, falta de apetite, agitação. Mas esse tempo também trouxe coisas positivas, como, por exemplo, ter mais tempo para conviver com a família. Como podemos aprender com tudo isso e ficar só com o que é positivo? E para nos ajudar, né, nesse momento e todas essas questões, a gente trouxe aqui o Dr. José Martins Filho. Ele é neonatologista, professor titular, emérito, de pediatria da Unicamp. Está aqui conosco e também nós vamos falar com o Dr. Ivan, que é psicanalista e que estará também junto conosco aqui no programa. Vamos falar um pouquinho, né, sobre essa dificuldade que estão tendo com as crianças em casa, como que a gente pode ajudar. Muito obrigada, viu, pela sua presença e de estar aqui com a gente, de nos trazer a sua alegria aqui conosco. Muito obrigado, eu agradeço muito e fico muito feliz sempre de vir aqui na Século XXI. Né? A minha amizade com o Padre Eduardo, o meu trabalho aqui durante 11 anos, eu sou grato a Deus por ter participado desse trabalho. Né? Muito obrigado pelo convite. E também contente de o meu querido amigo Ivan vai participar conosco aqui também. Um abraço para ele que deve estar nos assistindo. Né? O senhor dizia agora há pouco que vocês escreveram um livro juntos, né? Não só um livro, a gente tem tido um trabalho comum durante muitos anos, né? Universitário e também de atendimento a pacientes e conferências, palestras, andamos aí muito pelo Brasil dando aula juntos, né? E esse nosso livro, Cuidado, Afeto e Limites, é uma combinação possível, é um livro muito, eu prezo muito, gosto muito do livro. E é um prazer estar hoje aqui com vocês. Que bom, alegria nossa, e a gente vai falar sobre esse livro daqui a pouco, né? A gente gostaria de contar com a sua participação aqui conosco pelo WhatsApp, 19, eu vou ler nessa câmera aqui porque eu não estou enxergando lá, 19 9716 9915. Liga aqui para a gente também no nosso call center 3871 9620, o nosso DDD é 19. E hoje tem presente para quem se tornar sócio. É uma máscara da Sagrada Família, que foi doada pela Carmen Longo com a arte de Anne Pires. E também um livro de perguntas para uma santa, que é a Margarida Maria Alacoque. Foi doada pelo padre Liemar Ribeiro, diretor nacional do Apostolado de Oração. Então, liga aqui para a gente, se torne sócio, participe do WhatsApp e a gente vai sortear para vocês, tá bom? E a gente queria começar com uma leitura da Palavra de Deus. A gente sabe que a Palavra de Deus é para nós aquilo que nos sustenta, que nos fortalece e que espiritualmente nos ajuda a cuidar dos nossos filhos, cuidar do nosso lar e nos dá verdadeiras instruções. Então a palavra que a gente vai ler agora é de Isaías, no capítulo 54, e diz assim: todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor e grande será a paz de suas crianças. Que palavra deliciosa, né? E a gente vê como Deus nos ajuda na educação dos nossos filhos, como Ele vai dando sabedoria para nós pais, para educarmos os nossos filhos. E hoje a gente vai contar também com a ajuda de pessoas tão importantes, que já são muito sábias na área da psicologia, na área da neonatologia. Então a gente vai trocar uma ideia aqui, né, Rê? É isso? Doutor Martins, uma vida inteira o seu trabalho na pediatria, né? No entanto, e quanta experiência, quanto conhecimento, quantas palestras, cursos e tal. Agora, uma pandemia o senhor nunca enfrentou,
O que o senhor está vendo de novo no consultório e na sua vida profissional com as crianças nesse tempo? É uma situação bem difícil. E antes de responder, eu gostaria de mandar um beijão para a Ioné, que está nos vindo lá, minha querida esposa. Que está lá junto com a Vitória e com a Thelma, né? E eu prometi que ia te mandar um beijo. Um beijo para você, Iô. A pandemia realmente é uma coisa muito séria, né? Eu acho que nós vivemos nesse período agora algo que não estávamos acostumados. A gente ouvia falar, os nossos avós falavam da epidemia de 1918, contavam histórias de pessoas mortas na rua, etc. e tal. E naquela época a gente não tinha oxigênio, não tinha respiradores, não tinha penicilina, não tinha absolutamente nada. Imagina uma pandemia há 100 anos atrás, que a medicina engatinhava nesses princípios farmacológicos que hoje a gente conta. Mas quando começou essa pandemia, foi uma novidade para todas as pessoas que trabalham com saúde, porque a gente não conhecia bem esse vírus, a gente não sabia exatamente como a gente devia se comportar. Então havia mensagens totalmente equivocadas, né? Fique em casa, só quando você perder a respiração que você vai ao hospital. Muita gente morreu por causa disso. Por causa disso. Ou então, não, isso é uma gripezinha. Não é uma gripezinha, é uma doença gravíssima que pega o corpo inteiro, né? Que começa às vezes pelo pulmão, mas traz problemas renais, cardiológicos, cerebrais, etc. E tal, né? E nas crianças, eu como pediatra, né, que vejo crianças desde o nascimento até a adolescência, é uma situação peculiar, porque elas não se dão conta do risco real e não entendem bem por que mudou tanto a vida delas, né? Quer dizer, a gente fica sempre trancado em casa, né, com as crianças, os pais cansados, porque cansa, né? A vida mudou muito, as pessoas não estavam habituadas a essa vida intensa, cuidando de criança dia e noite, 24 horas, e trabalhando também, porque eles trabalham, ficam lá em home office, computador, etc. e tal. Tudo isso foram complicações importantes que a gente está vendo. A única coisa que é interessante, ainda essa semana houve uma grande reunião da Academia Brasileira de Pediatria, que eu fui presidente e sou membro honorífico da academia, em que nós discutíamos uma coisa curiosíssima que ocorreu entre as crianças na pandemia. Como elas ficaram isoladas para se proteger do coronavírus, da Covid-19, elas também, ao mesmo tempo, ficaram resgatadas das outras infecções comuns na cidade. Porque quando as crianças vão para as creches, vão para as escolas, saem para tal, pela característica infantil de ter uma imunidade mais baixa, é aquela criança que tem todo mês febre, diarreia, dor de ouvido, resfriada, e as mães levam no consultório e ligam, doutor, febre de novo, o que eu faço? Tal. É o padrão normal de uma criança que vive um mundo aberto, onde tem vírus e bactérias, né? E isso mudou. Os consultórios de pediatria desaceleraram, as mães têm medo de levar crianças sadias para fazer puericultura, com razão, né? Realmente os pediatras pedem para tomar cuidado, devagarzinho as pessoas estão voltando, com todos os cuidados. A gente recebe as crianças no consultório igual um astronauta, né? Tem que usar máscara, depois a face shield, que é aquela plástico, depois um avental que a gente usa em cada consulta e descarta e joga fora. E as crianças chegam para a gente e veem a gente daquele jeito, as mães batem fotos da gente e tal, e eles ficam assustados. E o que é importantíssimo é que as crianças não têm um quadro clínico parecido com o quadro dos adultos, né? Pelo menos muitas delas, algumas têm, até podem ter êxito letal, mas elas podem albergar o vírus e às vezes transmiti-lo, né? Então esse é um problema que nós, pediatras, estamos lidando com o cuidado com as crianças, porque elas podem ser grandes transmissoras, embora há uma discussão, isso não é muito claro. Há muita polêmica a respeito disso, mas elas podem transmitir para pessoas idosas que têm uma imunidade mais baixa e aí seria um fator importante. E nós não sabemos bem exatamente quando é que nós vamos sair dela. Quer dizer, às vezes a gente fica pensando, né? Eu me lembro que eu tinha palestras convidadas para dar em maio, as pessoas me ligaram, doutor, não vamos fazer em maio, mas em junho a gente chama o senhor, né? Aí em junho falando, olha, agora só em agosto, agora já mudou para outubro, né? Tinha um congresso em Porto Alegre que eu ia dar uma aula em setembro, mudaram para abril. E a gente nem sabe se em abril nós vamos poder ir. Talvez essa doença dure um pouco mais. Não podemos ter pânico, mas temos que levar. Verdade. Doutor Martins, eu gostaria de, nesse momento, convidar para participar aqui do nosso
papo, da nossa conversa, o Ivan Capelato, que vai participar conosco através da internet, não é isso? E gostaria de dar o nosso querido boa noite e chamá-lo aqui para a nossa conversa. Boa noite, Ivan. Boa noite a todos vocês. É um prazer estar aqui. Infelizmente, eu sou de triplo risco, eu não posso sair muito de casa, mas é um prazer estar aqui, uma honra estar aqui. É uma alegria ouvi-lo, é uma alegria ter você junto conosco, participando do Família Projeto de Deus. E eu estendo, então, ao senhor essa pergunta. E na sua prática profissional e no consultório, como é que você tem percebido as repercussões do Covid-19, né, da pandemia, nas crianças e nos jovens, Ivan? Primeiro, eu queria deixar um abraço para o meu irmão Martins. Ai, Martins. É uma pessoa muito importante na minha vida, é um grande amigo, um grande irmão. E as pessoas que eu não conheço que estão aí. Bom, a pandemia trouxe para todos nós várias situações. Toda vez que eu falo de gente, eu sempre peço que as pessoas perguntem-se de quem nós estamos falando, né? Porque existe uma divergência muito grande, nossa, de personalidade, criação, credos e tudo mais. Mas, então eu vou começar a falar um pouquinho dos casais, os casais que estão juntos. Então, alguns casais que estavam em fevereiro num processo de divórcio, quando começou a pandemia, eles se surpreenderam e começaram a perceber um no outro valores que eles não viam no dia a dia, porque trabalham fora, se encontram no sábado, vão para o shopping, vão para o supermercado, junto com os filhos, quando tem, e eles não tinham acesso às coisas mais simples do dia a dia que a pandemia os obrigou a ter. Por exemplo, um relato de um marido vendo a esposa trabalhar online, trabalhar home office, ele percebeu a delicadeza dela com os colegas de trabalho, e depois ele foi falar para ela isso, e ela disse para ele: mas você nunca me deu oportunidade de ser delicada com você. Então, o que aconteceu com alguns casais que começaram a se conhecer, começaram a perceber valores? A gente chama isso de admiração. Admiração é aquele aquela coisa a mais, aquele olhar a mais, que é maior que o amor, é maior que o namoro, o casamento, é onde a gente realmente percebe de uma maneira bonita o outro. Então, muitos casais começaram a se reatar, a se conhecer, a namorar, mesmo depois de 15, 20 anos de casados. Outros casais que aparentemente se sentiam bem uns com os outros, de repente eles também perceberam valores não muito bons e começaram a pensar em separação. Os pais, né, os casais pais, começaram a ter uma tribulação em casa, porque a escola invadiu a casa dos pequeninos e dos adolescentes também, e alguns desses pais tiveram que compartilhar, principalmente dos pequenos, das aulas, começaram a ser professores, e um pai e uma mãe, eles são muito maus professores. E começaram a se irritar. Então, muitas famílias começaram a ter mais atrito dentro de casa, porque o filhinho não quer assistir aula online, o adolescente está com o tablet do lado do computador jogando o joguinho enquanto assiste aula. Então, assim, houve de tudo nessa pandemia, está havendo de tudo nessa pandemia. Então, muita gente se beneficiou afetivamente disso, descobrindo o filho, descobrindo que as birras que os filhos fazem, na verdade, são normais, muitas vezes são pedidos de ajuda, muitas vezes são algum sofrimento que eles não conseguem verbalizar.
Muita gente descobriu o filho adolescente com planos de vida que nunca tinha ouvido falar. E, assim, a gente teve uma transformação muito grande em certas famílias. Infelizmente, de outro lado, muita gente continuou indiferente, não prestou atenção no parceiro, não prestou atenção nos filhos, saiu aí desprezando a coisa do vírus, né? Saiu sem máscara, levou a família para a praia. Então, assim, nós descobrimos que quem é saudável pode ficar muito mais saudável. E quem não tem uma saúde mental, um resquício de saúde mental, vai ficar pior. Bacana. Eu queria colocar para o senhor, doutor Ivan, que eu acho que tiveram muitas coisas positivas, né? Essa descoberta, como o senhor falou, eu acho que para os filhos, eu vi famílias assim que os filhos ficaram muito felizes de estar muito próximo dos pais, né? E isso daí eu acredito que gerou esse convívio muito maior que os pais não tinham mais, né? Sim, mas então, vou repetir para você de quem nós estamos falando, né? Então, assim, nós sabemos que a dinâmica do afeto humano, ela é uma união do apego, do amor, com o medo de perder. Então, a afetividade que circula entre nós ela é muito complexa. Então, muitos pais, muitos filhos ficaram muito felizes de ter os pais. Eu sempre digo que o ser humano que mais se beneficiou da pandemia foram as crianças que nasceram em março, porque elas tiveram uma mãe amamentando até agora e pelo jeito vai ser até completar 1 ano de vida. E o Martins deve ficar muito feliz com isso, né? Então, os outros benefícios são esses, né? Então, algumas pessoas descobriram a afetividade, algumas crianças descobriram que o pai empinou papagaio quando era pipa, quando era criança. Alguns pais começaram a contar suas histórias para os filhos, e isso é muito bom. Mas também algumas crianças descobriram um lado meio perverso nos pais. A fácil irritação, porque quando os pais cuidam no final de semana e terceirizam o filho durante a semana, no final de semana tudo é prazer. Tem churrasco, tem shopping, tem piscina e tem, sei lá. Mas viver o dia todo, o dia inteiro, principalmente os que ficaram fazendo trabalho em casa, os filhos descobriram lados perversos da mãe, do pai, irritação fácil, porque também submetidos a essa pressão da quarentena, né, do isolamento, descobriram que tiveram que ficar longe daquela vozinha querida, daquela madrinha mais velha. Então, algumas crianças começaram a mostrar alguns sintomas de depressão. E que eu fiquei muito preocupado esses tempos aí. Eu e o Martins fizemos uma live sobre depressão infantil, porque na pandemia alguns pais perversos aumentaram a agressividade, a irritabilidade e começaram a fazer aparecer uma coisa terrível, que é a pior coisa que um pai faz com uma criança, que é o bullying caseiro. O bullying é colocar apelido, falar que essa criança é chata que nem a mãe, falar, bater. Então, assim, muitos se beneficiaram, muitas crianças se beneficiaram desse contato, e eu tenho algumas crianças que, inclusive, sararam de alergias.
alergias. Elas tinham alergia frequentemente, algum problema que mexia com a respiração, o pulmão, uma bronquite, e de repente sararam. E crianças que começaram a adoecer. Então, toda vez que a gente fala de gente, a gente sempre tem que se perguntar de quem nós estamos falando. Né? Suportar a quarentena, suportar a pandemia é uma coisa que só gente saudável consegue. Só gente muito sadia consegue. Quem não tem resistência à frustração, está saindo, está indo beber, está levando o filho na rua aí, na aglomeração. Então, houve benefício, sim. Crianças descobriram, pais bons, mas crianças descobriram um lado perverso que não tinha aparecido até agora. Doutor Martins, Sim. aproveitando o ensejo, como o senhor tinha nos explicado anteriormente, as crianças estão tendo menos contato com os amiguinhos, né, com os outros ambientes sociais, como a escola, as festinhas, e por isso algumas transmissões, né, diminuíram, algumas doenças diminuíram. No entanto, o senhor continua recebendo crianças no seu consultório. Os pais aparecem lá com as crianças apresentando o quê? O que está acontecendo com essas crianças? O senhor tem percebido algum outro movimento para além dessas doenças só sintomatológicas? Como que o senhor tem percebido esse movimento? Bom, primeiro um abraço para o Ivan. Ivan, eu também sou do grupo de risco, mas eu não dei a sua sorte. Eles não me avisaram que podia fazer pela internet. Eu acho que eu sou mais de risco que você, viu, Ivan? Mas a gente, eu acabei de fazer até uma gravação, eu e o Ivan, sobre depressão infantil, em que muitas coisas que ele está colocando foram maravilhosas e a gente discutiu bastante. Veja, essa questão da participação das crianças nessa pandemia, e isso um pouco que o Ivan colocou sobre a diminuição das morbidades, você tem dois aspectos importantes. Tem um aspecto psicológico, né, que vocês entendem tão bem quanto o Ivan, que ambos, todos são psicólogos, e tem um aspecto epidemiológico e sociológico e ambiental. Na verdade, quando as crianças ficaram trancadas em casa 3, 4 meses, e saindo muito pouco, em lugares que não tinha muita gente, não indo ao consultório, não indo em lugares, a não ser aqueles que ousaram levar as crianças para shoppings ou ousaram levar as crianças para supermercados, elas não entraram em contato com o meio ambiente. Toda criança até mais ou menos 2 anos de idade, nos chamados primeiros 1000 dias, ela tem uma imunidade mais baixa. Isso faz parte do desenvolvimento da carga imunológica de uma criança. É por isso que uma criança, nos primeiros 2, 3 anos de vida, tem que receber muito mais vacinas, por isso que eles têm muito mais visita ao pediatra, por isso que eles têm mais febres, mais infecções. Por quê? Porque eles entram em contato com o meio ambiente, onde tem vírus, bactérias, etc. e tal. Quando a criança é isolada e fica num ambiente fechado, ela diminui a chance. E os consultórios de pediatria caíram bastante a rotina do hospital de pediatria. Óbvio que algumas crianças ficam doentes. Tem uma febre, às vezes um resfriado e tal, e a família fica muito angustiada e tranquila, porque pode ser um sintoma perigoso do coronavírus. E as crianças que eu tenho visto são crianças geralmente com quadros agudos, né? Ou bebês recém-nascidos e lactentes muito jovens, que as mães estão inseguras e estão começando a amamentar e têm dúvidas sobre como amamenta, dúvida de alimentação e fazem consultas de rotina de puericultura. Embora também essas consultas diminuíram. O que até a gente brinca nessa reunião que teve da Academia Brasileira de Pediatria aí, teve esse lado que foi muito bem colocado já por vocês, da família se aproximar, e teve o lado interessante e profissional dos pediatras, que diminuiu aí 70%, 80% as consultas pediátricas rotineiras. As crianças que sempre vão ao pediatra nos primeiros meses de vida e primeiros anos de vida por recomendação médica, elas passaram a não ir, porque os pais estavam com medo, porque estavam isoladas, porque não estavam fazendo infecção e, obviamente, também por isso que o Ivan coloca do ambiente, né, psíquico, né? Por exemplo, no quadro das alergias, no quadro das asmas brônquicas, etc., é evidente que a hora que você sai e vai pegar um tempo muito seco, pó em grande quantidade, vai num ambiente que tem muita gente, você aumenta a chance de ter o quadro. Se você fica num lugar onde as pessoas são saudáveis, pelo menos das doenças mais comuns, e você não tem o agente estimulante, não tem o antígeno que desencadeia a asma, diminui a bronquite.
E claro que o aspecto psicoemocional também funciona. Agora, uma coisa que também é notável é o seguinte, é que aumentaram muito as queixas, tipo sono, tipo acordar de noite. E aí aparecem coisas muito interessantes que a gente está discutindo agora e que era pouco conhecido, é que para você dormir bem, você tem que fazer exercício, você tem que tomar bastante sol durante o dia e não ter muita luminosidade à noite. E nessa época da pandemia são 3 coisas difíceis. Você não sai para fazer exercício, aí você diminui a produção de hormônio de crescimento, de GH, você fica trancado em casa e não toma sol, portanto a melatonina que é produzida com exercício e com sol, e depois com baixa luminosidade à noite cai, aí você não dorme bem. Então isso coincide, então aí de aparecer sintomas de ansiedade, de não dormir bem, de não se alimentar bem, mas associado, o que eu tenho receitado para mães que me ligam que os nenéns estão acordando muito, estão muito ansiosos? Eu falo, mãe, toma sol, abre a janela, deixa o sol bater em você, essa insolação é fundamental para produzir melatonina à noite, porque a melatonina é muito curiosa, ela faz a gente dormir à noite, mas ela é produzida no escuro. Mas ela tem ação durante o dia por causa da luz solar. Quanto mais você toma luz solar e quanto menos luz você tem à noite, mais você produz, melhor você dorme melhor. E os bebês dormem melhor quando a mãe toma sol, porque a melatonina que faz os bebês dormirem não existe no bebê, é produzido pela mãe, que passa na gravidez pela placenta e faz o bebê ter modificações corporais, metabólicas e sono intraútero, e depois pelo leite materno. Se a mãe está amamentando bem, e se a mãe toma bastante sol, e se ela não acorda à noite e acende a luz para amamentar, o bebê dorme melhor e acorda menos. Então são coisas bacana. que a gente está vendo na pandemia e que a gente aprendeu, né? E as mães falam assim, mas doutor, eu vou dar luz no escuro? Eu falei, não, vou dar o peito no escuro? Eu falei, não, faz uma luzinha lá no corredor, de preferência luz amarela, não luz azul. Pelo amor de Deus, não ligue o celular enquanto você está amamentando, porque esse bebê vai dormir melhor. Desperta, né? Desperta, É porque baixa a melatonina. Quando você acende uma lâmpada, você para de produzir melatonina. Se você está amamentando, a mãe acende a luz para dar de mamar, cai a melatonina dela também. E a produção de hormônio de crescimento também pela imobilidade, né? As crianças precisam correr, brincar, saltar, pular. Isso que o Ivan estava falando, as crianças precisam ser rebeldes, eles precisam pular, virar. Então os pais em casa com as crianças têm que movimentar. Tem que brincar, tem que saltar, tem que pular, tem que fazer, pôr nas costas, rodar e tal. E às vezes a gente fica trancado em casa parado, só vendo a TV ou só olhando a internet, né? Excelente. Então essas coisas todas, a pediatria fica muito evidente para a gente, na pandemia, essas mudanças corporais que aconteceram. Doutor Martins, excelente, principalmente essas suas recomendações mais práticas, porque quem está ouvindo a gente em casa quer saber justamente isso e não se dá conta de muitas das coisas que o senhor acabou de apresentar, como, por exemplo, amamentar as mães, né, amamentarem com a luz azul dos celulares. Não, exemplo, isso é péssimo. Né? Amamentar usando o celular é muito ruim. Para Exato. as crianças, elas dormem muito menos. Vamos aproveitar, então, vou pedir um tempinho para o senhor, doutor Martins, e também para o doutor Ivan. Nós vamos para o nosso intervalo, a nossa conversa está bem animada, mas a gente tem que fazer uma pequena pausa, uma breve pausa, vamos para o intervalo e já retornaremos. Tá ótimo. Eu aproveito e peço a você que está em casa, nos ouvindo e participando aqui, que envie a sua mensagem, escreva para nós pelo WhatsApp, também participe através do Facebook, você está vendo aí os nossos números, né? Tanto o número do WhatsApp quanto o número do nosso call center, e eu aproveito e faço um apelo. Entre em contato conosco pelo nosso call center e torne-se sócio da Associação do Senhor Jesus. Torne-se sócio aqui dessa obra de evangelização. Vamos para um pequeno intervalo e já voltamos. E olha, entre em contato conosco também para participar do sorteio, hein? Não se esqueça, você concorre a essa máscara e também a esse livro que você está vendo aí na tela. Já voltamos então.